Obrigado, Renata. É mais do que uma alegria, tio, né? É um estímulo fantástico, assim, de muitos temas que, estimulado pela conferência de Márcia, você apresentou, né? Então, acho que teriam muitas coisas para a gente desenvolver e muitos temas que eu gostaria muito de poder comentar, dialogar, assim. Eu vou falar duas coisinhas só, estimulado pela fala tanto da Márcia quanto a sua, né? E aí volto a palavra para vocês e volto a palavra para as pessoas que quiserem intervir. A primeira delas é uma questão geral que eu acho que tem caracterizado o nosso modo de trabalhar e nosso modo de nos aproximar desses autores, né? Que eu acho que tem a ver com... eu vou inverter aquela ideia de todos os caminhos levam a Roma para fazer o inverso. De Roma vamos para todos os caminhos, né? E acho que é isso que temos feito nos nossos estudos de desenvolvimento. São 100 anos de psicanálise, né? Isso. Então, e eu vivo falando que nenhum desses grandes caras é bobão, né? Todos têm coisas importantes a dizer. E é nesse sentido eu quero fazer então esse comentário que, estimulado pela fala de vocês, eu escrevi esse pequeno parágrafo, que é o Winnicott como um instrumento para pensar e não um ídolo para venerar e repetir, né? Tal como Freud, Klein, Spilhan, Lacan, Ogden, né? Paradoxalmente, nós vamos em direção a um processo integrativo, mas sem síntese final, só sínteses locais nas nossas discussões sobre os fenômenos, né? E isso me parece muito interessante, porque mais importante que os Isso é o autores mundo. Isso é o mais, mundo hoje. mais importante que os autores são os fenômenos que eles tentam entender, e é isso que a gente tenta colocar. Em relação à fantasia, né, eu diria que fantasiar talvez possa ser entendido tal como brincar, que tem um valor em si mesmo, né, e um valor expressivo. Né? Eu acho que há uma analogia, Muito bonito isso. uma coisa que eu acho que tem a mesma dinâmica, né? E Marx coloca claramente essas duas dimensões, o entendimento disso, né? E quando você coloca a elaboração imaginativa como proto-pensamento e proto-linguagem, de fato eu estaria totalmente de acordo, né? E talvez a gente possa tomar a elaboração imaginativa como um mecanismo primitivo, essencial da semantização da vida, né? Enfim, o processo que dá sentido a todos os acontecimentos existenciais, inicialmente os corporais, mas todos os outros, né, para frente, assim. Então, eu só queria fazer esses apontamentos, assim, que gratidão e estímulo pelo que vocês falaram, né? E retorno então a palavra, não sei se Márcia quer comentar alguma Eu coisa. quero ouvir o que a Márcia achou do que eu falo. Então volto para a Márcia. Márcia é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. A minha biblioteca é um Winnicott, é toda virtual, é toda formada. A gente fala alguma coisa, ela sabe onde está, ela vai procurar, ela vem, ela compartilha. É incrível. Márcia. O que eu tenho a dizer é que é sempre uma fonte de inspiração e de instigação imensa, né, Renata, te ouvir. E realmente, assim, você põe muito tudo a trabalhar, né? Todo o meu pensamento e dá vontade de estudar e de pesquisar. Eu realmente preciso ler a Sabina, preciso ler os mais, né? E realmente fico muito movida mesmo a fazer isso. Acho que, bom, anotei aqui muitas coisas. Me lembrei de ontem, eu li uma entrevista com um filósofo que eu tenho gostado de ler, que é o Byung. Não sei se vocês o conhecem.
O Byung é um coreano Sim. relativamente jovem, né? Ele até escreveu naquele livro A Sopa de Wuhan, e ele era uma entrevista no Meu País, onde Viveu ele a fala. sociedade do cansaço. Exato, e Essa ele semana eu fala. estou usando o pensamento dele para escrever uma pequena participação sobre a É, questão do cansaço na pandemia. Olha, até minha voz exato. cansada. Faz parte, e ele fala muito dessa. Ele alerta, ele faz, na verdade, nessa entrevista, ele alerta sobre esse perigo dessa experiência da não coisa, a partir dessa vivência, né, toda mediada pelo computador ou pelo smartphone, porque se isso era algo que a gente falava antes da pandemia, principalmente em relação às crianças, aos jovens, né, toda vez que a gente via um bebezinho de 2 anos, de 1 ano e meio com um iPad, né, que é muito comum, deixando os pais em paz para almoçar ou qualquer coisa assim. Hoje a gente fala em relação a todos nós, né? Como a gente está se habituando a priorizar o contato online, né? Não só no trabalho, mas também com os amigos, também, enfim, com os familiares, e tem uma justificativa da preservação, da saúde, mas eu tenho me perguntado muito quanto a gente já não se habituou também, e a gente, de alguma maneira, se acomoda e vai perdendo essa riqueza do contato sensorial e dessa elaboração imaginativa que segue em curso no contato com o outro, né? Com o mundo e com o outro, Vai principalmente. voltar, vai voltar. O ano que vem vai voltar. Nós Espero, vamos ser, mas nós mas vamos ser nós vamos. híbridos, porque vai vir É, uma pandemia atrás da outra e todas as catástrofes climáticas. Tudo isso é uma preparação para um novo estágio da sim, humanidade. mas nós vamos precisar, eu sinto nesse momento que nós vamos precisar voltar, não vai ser uma coisa tão Sim, simples e eu imediata. concordo com Existe um você. trabalho psíquico, porque a gente se habituou a se esquivar do outro. Sim, eu Não concordo. sei se vocês percebem isso, quando a Sim, gente eu está num concordo. lugar público, é desviar do outro, se esquivar do outro, se Sim, proteger do outro. Isso lógico. agora já faz parte, né? Acho que no começo da pandemia era um esforço, agora já não é mais um esforço. Eu me observo já fazendo esse movimento Sim, automaticamente. Então, isso tudo que mas você você viu esse fala, artigo que eu li da hibernação? Nós estamos todos hibernando. é, Mas viu que as memórias sociais, que são corporais, elas voltam quando sai-se da hibernação? é Nós, interessante, nós muito talvez interessante. vamos reinventar esses Sim, contatos sociais. sim. Mas é isso. Obrigada, Renata. Obrigada, Leopoldo. Obrigada a todos que acompanharam a apresentação. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa, quer fazer alguma É, pergunta. aberto, Ah, se eu alguém quero. quiser fazer alguma. A Fala, Fernanda, Fernanda. vamos lá. Não, na verdade, não é nem pergunta, assim, é que eu fiquei muito contente de poder participar, assim, achei que foi fantástico o modo como a Márcia traz, assim, com essa calma, com essa clareza, conceitos tão complexos, fazendo conversar autores diferentes, assim, acho que é um presente para a gente. E fiquei muito surpresa, assim, eu não conhecia a Renata, né? Eu tinha visto na defesa da Fernanda, mas eu achei assim que ela trouxe também uma crítica viva, inteligente, afetiva, com uma moldura poética, assim, fiquei muito surpresa com foi muito bom ter escutado vocês, assim, dá mesmo, a gente às vezes vai perdendo um pouco o fôlego na escrita da tese, e são essas falas, assim, que dá um pouco de inspiração para a gente, e é o que a Márcia falou, né, dá vontade, peraí, deixa eu pesquisar. Quando a Márcia estava falando, eu pensei, a única coisa que eu pensei, assim, talvez que pudesse complementar, foi a respeito da linguagem, da fala que a Renata trouxe, né, mas será que não tem essa coisa que os franceses trazem, da antecipação da palavra, da narratividade? E aí a Renata trouxe, que é uma autora que eu não conheço, a Sabina Spielheim, mas que traz, que contempla aquilo que me surgiu, então achei muito bacana a sintonia de vocês também. Muito bom, A palavra obrigada. tem uma origem corporal, no mamar. É,
Obrigada, Fernanda. Enfim, isso é um disparador de temas, né? Temas, toda o tema espinhoso que às vezes causa tanta, eu diria, tanta oposição, que é o lugar das pulsões, o lugar da vida instintual, né? As necessidades do id, as necessidades do ego, como é que a gente compõe isso, aonde que a sexualidade está presente, aonde o terceiro está presente, enfim, são todos temas que vão sendo abertos, mais do que abertos, os temas estão aí. Eu acho que são temas que a gente vai recebendo mais instrumentos para poder abordar esse tema de uma maneira mais com mais detalhe, com mais cuidado, com mais consequência, no sentido de o que esse tipo de análise resulta, né, inclusive no cotidiano da prática analítica. Né? Então, são temas que a gente começa, agora, pela complexidade, né, então nós estamos aí no hall de entrada, por assim dizer, né, e eu acho que é uma alegria a gente poder gravar, porque, terminando aqui, eu recebo a gravação, vou colocar no YouTube e aí mando para vocês, né, uma pequena ediçãozinha só para os cortes, para a gente ter facilidade de acesso ao material, assim, e eu acho que isso... Diga, Renata. Me veio uma associação agora, né? Acho que na questão da pulsionalidade, eu acho que não dá para dizer que tem uma zona não pulsional. A própria destrutividade é pulsionalidade. Um artigo sobre a criatividade e os seus destinos é um artigo que o Winnicott vai trazer antologicamente, Fernanda sabe disso, a presença da mulher, o medo da mulher. Essa mulher surge nesse artigo, e esse é o artigo que ele vai trabalhar lá com exemplo clínico, as identificações cruzadas, que é um grande achado para a gente trabalhar, por exemplo, a questão das transexualidades, as identificações cruzadas. Esse tema no finalzinho não vale. Fica para o próximo. Porque a gente vem discutindo isso no nosso grupo, com interlocuções profundas e polêmicas com relação a o que chamamos de pulsionalidade, o que chamamos de sexualidade. Acho que há um consenso entre todos nós que não há vida psíquica sem corpo. Né? Acho que há um consenso. Né? A maneira de entender esse corpo, as pressões corporais, né? Se o termo pulsionalidade ou se o termo pulsão é mais adequado para isso do que o termo instinto ou drive, tal como o Winnicott. Não, eu estou considerando qualquer um. Então, nesse sentido, aí eu acho que... mas essa é uma discussão que eu acho que a gente, talvez, a gente possa marcar uma reunião científica para poder aprofundar esse tema, porque eu acho que esse tema é perigoso pelo seguinte: ele causa oposições cisâneas e, se você não o conduz bem, a um colapso na comunicação. Né? Mas isso é um enorme valor clínico. Eu queria falar uma coisa, né, que eu fiquei pensando aqui, né, que eu acho que o Winnicott ele nos inspira muito mais a pensar transicionalmente do que, como acho que o próprio Leopoldo falou, winnicottianamente, né? Porque eu acho que pensar o winnicottianamente deve estremecer o Winnicott no túmulo. Eu acho que era tudo que ele não desejava. Eu acho que e nem essa Spielberg, ela dizia, eu sou Freud. Esse pensamento... mas Lacan também dizia, mas sou freudiano desde a minha percepção, da minha leitura. Eu acho que o Winnicott não.
E essa ideia da transicionalidade, se a gente faz uma aplicação disso à psicanálise, a gente vê que a gente não precisa querer fechar as coisas em caixinhas. As coisas, elas estão se movimentando. Precisa ter um rigor, é óbvio, mas não necessariamente ter as respostas pontuais, claras e bem direcionadas. Eu acho que as coisas podem circular, sabe? Porque isso enriquece. Eu vivo isso porque eu vivo essa experiência no departamento de psicanálise, que é um lugar onde as ideias circulam, né? Um é mais lacaniano, o outro é mais laplanchiano, o outro é mais inspirado em Winnicott, o outro é mais... né? Enfim, são vários pensadores circulando, e como a gente mesmo percebeu, né, Renata, foi só abrir um grupo de Winnicott que daqui a pouco teve que abrir outro, e se bobear, se a gente não abrir vaga, vai ter que abrir outro, né? Porque com certeza. Já são 30 pessoas num departamento de 200, né? E a gente recebe pedido direto. Ano que vem o meu vai abrir, porque não dá para não abrir mais. Eu falei, fica chato não abrir, né? A gente tem que abrir o outro, né? O da leituras. Então a gente vê que é isso, né? E é um departamento freudiano, com uma leitura francesa forte, mas isso não impede a circulação dos saberes, né? E as conversas, e isso é que faz com que a gente fique vivo. Eu acho que esse negócio de leitura francesa, inglesa, americana, vai ficar só no campo da história da psicanálise, porque o saber psicanalítico vai avançar integrativamente, winnicottianamente, rumo à integração. Eu acho que aí acho que é bem interessante que, digamos, isso faz parte da teoria dos grupos. Os grupos, quando surgem, precisam se virar para dentro e criar identidades, né, narcísicas. E só depois que eles amadurecem é que eles podem abandonar essa questão da identidade, né, narcísica, assim, para poder estar no mundo, né? Então isso é uma coisa que eu posso falar porque isso é uma coisa que eu vivi ao longo da minha existência como pensador, como, né? Então eu também. Eu tive fidelidades identitárias assim com Deleuze, com Freud, com Winnicott, né? E que o amadurecimento nos leva a elas são, na juventude, elas são inevitáveis. Né? Então isso é isso aí. Gente, a gente está no horário, tá? Eu agradeço muito Obrigada a todos. a Renata. Acho que tivemos uma reunião muito produtiva, e produtiva não só hoje, mas produtiva com um material que fica, né, para a gente fazer uma divulgação imediata. Antes a gente tínhamos que fazer uma coisa que era uma operação até de amadurecimento difícil, que é pegar tudo isso e colocar num texto e submeter para uma revista, né, que também é necessário, mas esse formato nos possibilita colocar a coisa assim imediatamente. Na semana que vem nós já temos tudo isso disponível para a gente poder assistir e continuar a nossa conversa, tá bom? Boa continuação das pesquisas de todos. Obrigada. Obrigado, Renata. Obrigado a todos. E, bom, até a próxima, então. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.